Olá, bem-vindos ao webinar Comunicar com a Criança e Educar pela Positiva. Quero agradecer a vossa presença e à Leia por este convite e pela possibilidade de estar aqui a abordar um tema tão importante. O meu nome é Patrícia Albuquerque, sou licenciada em Professores do Ensino Básico 1º e 2º ciclos na variante Português-Inglês e neste momento estou a coordenar a valência de 1º ciclo no Colégio José Álvaro Vidal da Fundação CEBI. Este webinar é destinado a profissionais de educação e famílias. Será abordada a temática da inteligência emocional e da importância de um estilo de educação positiva e consciente. Pretende-se uma reflexão sobre o papel dos adultos de referência na educação da criança, qual é o impacto das práticas implementadas e que estratégias utilizar para gerir as emoções. Na educação não existem verdades universais. Uma verdade universal, uma verdade absoluta, é, por exemplo, o nascer do sol, o momento em que no horizonte, na direção leste, em todas as regiões entre os dois círculos polares, o sol aparece. Mesmo quando não conseguimos vê-lo, porque está um dia nublado, sabemos que ele está lá. Ou mesmo o facto de quando olhamos para um gato, podermos dizer que é um gato e que não é um cão ou um leão. Cada criança é única e especial. Educar é um processo complexo de tentativa e erro, em que não há uma receita que resulte com todos os indivíduos. Na forma como se educa, cada pessoa tem também valores próprios e um estilo definido de atuação. No processo educativo pode adotar-se mais do que um estilo, embora exista sempre um que predomine. É importante adequar estratégias e ferramentas ao momento que está a ser vivido, conhecer bem a pessoa, no caso de ser uma criança, ter em conta a sua fase de desenvolvimento para se perceber o que se pode ou não exigir dela. Ter em conta os seus gostos, conhecer os seus pontos fortes, as suas tendências, predisposições e aptidões, bem como os seus pontos fracos, as suas fragilidades, frustrações e dificuldades. O que pensam, o que sentem. É importante conhecer bem a família, as suas rotinas e particularidades. Esta é a base para se desenvolver uma relação de confiança, facilitadora de uma boa comunicação e interação. E se cada um influencia e é influenciado pelo outro, que seja de forma positiva. A qualidade destas interações irá influenciar a construção da personalidade de cada criança e adolescente. Vamos visualizar um vídeo que se encontra disponível no YouTube. Acabamos de observar uma criança que deve ter aproximadamente 2 anos. Eu gostava que deixassem nos comentários a vossa opinião sobre o vídeo que acabamos de visualizar. O que leva a criança a ter este comportamento? Por que é que se atira para o chão e chora? Por que é que ela o faz apenas na presença do adulto? É uma chamada de atenção? Na minha opinião, de acordo com a fase de desenvolvimento desta criança, ela ainda tem um vocabulário muito reduzido e é por este motivo que não consegue verbalizar aquilo que precisa, que quer, que pensa ou que sente. As ferramentas que dispõe para expressar as suas emoções e necessidades são as que nos está a mostrar ao atirar-se para o chão e chorar. E falo na presença de um adulto porque precisa e confia nele. Por que é que este bebê poderá estar a chamar a atenção do adulto? Existem variedíssimos fatores que levam ao choro, que promovem uma birra, um comportamento desafiante, agressivo, de oposição ou de negação. Poderá ser necessário suprir uma necessidade básica de vida que, depois de satisfeita, faz a criança acalmar-se. A fome, a sede ou uma dor.
Pode ser cansaço. É fundamental uma rotina de descanso. Uma criança que dorme pouco é mais reativa e tem tendências a fazer mais birras. Pode ser solidão, a falta de atenção, de carinho e de amor é uma necessidade básica de vida. As crianças que se sentem amadas e que sentem que pertencem a um grupo e são valorizadas e reconhecidas dentro dele têm uma boa autoestima, são mais resilientes e, consequentemente, são mais bem-sucedidas. As crianças com uma baixa autoestima sentem-se inúteis, têm medo de tentar e desistem com muita facilidade. Muitas vezes ouvimos pais e professores a falarem em crianças desmotivadas. Nós precisamos de encantar as nossas crianças, de as espantar, de as estimular e de as envolver. Uma criança que se sente envolvida é uma criança motivada. Há um provérbio que eu gosto muito e que diz o seguinte: diz-me e eu esquecerei, ensina-me e eu lembrar-me-ei, envolve-me e eu aprenderei. O papel dos adultos de referência é importantíssimo. As nossas ações e as decisões que tomamos diariamente são impactantes na vida das crianças. É fundamental darmos um bom exemplo. Quando falo em adultos de referência, refiro-me a todos os indivíduos envolvidos na vida pessoal ou escolar de uma criança. Os familiares, e no seio da família alguns têm um papel preponderante no desenvolvimento e na educação da criança, pela proximidade que lhe têm, mas também os educadores, os professores de uma atividade extracurricular, os auxiliares de ação educativa. Existem uma série de práticas sobre as quais estes adultos de referência devem refletir. Que tipo de relação estabelecem com a criança? Como é que comunicam? Cumprimentam-se? Dão o bom dia, a boa tarde? Perguntam como está? Mantêm um discurso sincero e empático? Conhecem as dinâmicas e rotinas? Impõem limites e estipulam regras? Dão um exemplo? São coerentes? Como é que se posicionam perante um comportamento desafiante? No Colégio José Álvaro Vidal, da Fundação CEBI, temos implementado um programa de inteligência emocional na valência de primeiro ciclo. Através deste programa, temos como objetivo específico promover o desenvolvimento psicológico e educativo dos alunos, através da prevenção de comportamentos de risco e promoção de relacionamentos interpessoais saudáveis. Pretende-se que os alunos reflitam sobre o que é uma emoção, um sentimento e que tomem consciência que estes podem ser variados, influenciando diretamente o comportamento de cada um. Acabamos por estar a desenvolver a alfabetização emocional, a expressão e gestão das emoções, a resolução de problemas e tomada de decisões. Ajudar a criança ou o adolescente a reconhecer, avaliar e lidar com os seus próprios sentimentos e com os sentimentos dos outros torna-os aptos a lidar com frustrações, com angústias e com medos. Treina-se a resiliência e enfatiza-se o papel fundamental da empatia. O adulto de referência deve ter, portanto, agilidade emocional. Ser um exemplo no controlo das suas ações e emoções. É importante nunca encarar o comportamento da criança ou o adolescente como algo pessoal. O comportamento da criança é sobre sempre si própria e tem sempre uma razão, um objetivo ou vem de uma necessidade. O adulto deve estar preparado para antecipar, negociar, deve evitar situações de conflito, deve acalmar-se e não reagir de forma reativa e impulsiva. Resolver o conflito de forma empática e racional, com alguma inteligência emocional. Outra estratégia que o adulto poderá utilizar é ajudar a criança a sair do local de conflito, garantir que esta tem a tranquilidade necessária para refletir sobre o que aconteceu e para conseguir envolver-se na resolução da situação. Por vezes, os gestos mais pequenos e inesperados têm um grande impacto. Por exemplo, dar um abraço, fazer coceguinhas,
são o suficiente para ajudar a estabelecer novamente uma conexão e posteriormente restabelecer emocionalmente a conversa. Mais importante que tudo, respeitar. Tratar os outros como gostamos de ser tratados. Identificar comportamentos, conversar e chegar a um entendimento. No momento em que paramos para conversar com a criança, é fundamental observar e avaliar. Há sempre uma mensagem. Temos de perceber qual é. Qual é o objetivo do comportamento de forma a que a nossa ação possa ser efetiva. Mostrar empatia perante a situação, nunca culpar, fazer sempre perguntas. O que é que se passou? O que é que sentiste? Por que é que agiste assim? O que é que se pode fazer para que não volte a acontecer? E procurar então uma solução lógica e construtiva, sempre debatida e compreendida pela criança. Devemos nos focar nas soluções e não no problema em si. Fazer a criança refletir sobre o seu comportamento é a melhor forma de o alterar. Independentemente da dificuldade sentida na resolução de um conflito, o adulto de referência nunca deve gritar, ameaçar ou bater. Os efeitos do grito, da ameaça e do castigo são nefastos. Afetam o cérebro da criança e o seu desenvolvimento psicológico. A criança sente-se assoberbada, frustrada, injustiçada, triste e precisa de tempo para recuperar e lidar com as emoções difíceis. Daí ser tão importante acalmar a criança, retirá-la do local onde ocorreu o conflito e só depois conversar com ela e fazê-la refletir sobre o assunto. O grito, a ameaça e o castigo levam a criança a desenvolver comportamentos defensivos e agressivos que promovem o ressentimento, a vingança, a rebeldia, o retraimento e a submissão. Levam à depressão e geram problemas de comportamento e de personalidade. E nós, neste nosso mundo tão complexo e inquietante, precisamos de cidadãos ativos e participativos. O grito, a ameaça e o castigo mostram a impotência do adulto em resolver a situação. Uma comunicação verdadeira, empática e positiva é fundamental a um bom relacionamento. Eu vou dar alguns exemplos do que, na minha opinião, devemos ou não dizer para promover uma educação pela positiva, uma educação consciente. Gosto de ti, confio em ti. Fantástico! Já viste o que tu consegues fazer? Bom trabalho, és importante. Tu consegues tudo o que te propões fazer. Tenta. Deves estar orgulhoso de ti próprio, ao invés de eu estou orgulhosa de ti, porque desta forma colocamos o enfoque na criança. Obrigada pela tua ajuda. Podes, por favor, arrumar a tua roupa, os teus brinquedos, os teus livros. E agora vou dizer alguns exemplos do que não dizer. Que feio! Não chores! Pareces um bebê. Para já com isso. Cala-te! Se não pedimos a um colega para se calar, qual é a razão de tão facilmente dizermos a uma criança para o fazer? Existem algumas frases que podemos utilizar para substituir o cala-te. Por exemplo, podes falar um bocadinho mais baixo. Ou, neste momento não podemos estar a conversar. E este tipo de frases são o suficiente para ajudar a criança a autorregular-se. Vais ficar de castigo, vou dizer ao pai, à mãe, ao professor, à tia, à prima, ao periquito. És tal e qual a tua mãe, o teu pai, quando a expressão é utilizada de forma negativa. Só fazes asneiras. És sempre a mesma coisa. Não sabes portar-te bem. És um mimado. És um queixinhas. Não fazes nada bem. És desarrumado. Deixas a roupa, os livros, os brinquedos espalhados. Da próxima vez vai tudo para o lixo. Quando de forma recorrente se rotula uma criança,
Ela tende a acreditar no que lhe estão a dizer. E isso reflete na forma como ela se vê a si própria e como atua no grupo em que está inserida, na família, na turma, na participação numa determinada atividade. Tão importante quanto garantir uma comunicação positiva é criarmos um processo de resolução de conflitos. O processo de resolução de conflitos pressupõe 4 fases. A primeira, observar sem julgar. Por exemplo, devemos dizer: tens a tua secretária desarrumada, ao invés de dizermos: és muito desarrumado, tens a tua secretária toda desarrumada. O julgamento promove sentimentos negativos e de diminuição na criança que levam a determinados comportamentos. Numa segunda fase, deve identificar-se o que se está a sentir e a forma como se vai gerir a situação. Eu, mãe, professor, auxiliar, o que é que eu estou a sentir em relação à situação? Estou triste, frustrada, tenho de agir de forma racional e empática. Numa terceira fase, devo conhecer-se as necessidades e, para tal, posso colocar as seguintes questões, que serão uma orientação. O que é que posso fazer para alterar esta situação? Tenho de envolver a criança na implementação de novas estratégias, criar rotinas, elaborar uma grelha de tarefas, depois de se identificar a necessidade e de se envolver a criança na estratégia que se pretende implementar, passa-se para a quarta fase deste processo, onde se faz então um pedido empático do que combinei previamente com a criança. Quando a criança está habituada a que seja implementado um processo de resolução de conflitos, sabe que a sua ação terá uma consequência e que, se deixou a secretária desarrumada, terá, de forma lógica e natural, de a arrumar. No entanto, este processo é por vezes demorado e depende muito de criança para criança. O importante é nunca desistir ou desanimar. Enquanto pais e professores, temos imensas expectativas em relação à criança. Esperamos que a criança ou adolescente seja obediente, bem comportado, bem-humorado, bem alimentado, academicamente bem-sucedido, cooperante, sem falhas, sem erros. Mas cada um de nós consegue cumprir estas exigências? As crianças são pessoas reais. Têm liberdade de expressão, oscilações de humor, medos, ansiedades, expectativas e sonhos. Nós estamos emocionalmente envolvidos com os nossos filhos e com os nossos alunos e acabamos por passar-lhes receios e ansiedades. Queremos que cumpram o que está definido para a faixa etária, que cumpram o que está definido no currículo escolar, e é preciso respeitar a criança e o seu ritmo. É fundamental despistar e estar sensibilizado para detectar problemas de ordem fisiológica, dificuldades de aprendizagem, problemas de cognição que poderão exigir um acompanhamento especializado, mas, acima de tudo, pressupõe da parte do adulto muito amor, paciência, segurança e confiança. É fundamental definir objetivos reais que ajudem a criança a desenvolver-se da forma mais harmoniosa possível. Educar pela positiva promove respeito mútuo, autoestima, autocontrole, autorreflexão, valorização da liberdade de expressão e de ação, envolvimento das crianças em soluções, desenvolvimento de competências sociais e de empatia, a responsabilidade, cooperação e autonomia. Educar pela positiva é educar com firmeza, regras, limites e rotinas, com carinho, com apego, com vínculo, com muita conversa, com estímulo e encantamento e com modelagem, com empatia, com valorização e com reconhecimento. Uma criança feliz e bem-sucedida é uma criança amada e compreendida.
Se mudar a forma como vê as coisas para as quais olhamos também mudam. Comportamentos diferentes geram respostas diferentes. Vamos visualizar um pequeno vídeo em inglês de um livro muito conhecido, O Ponto, de Peter H. Reynolds. É um excelente exemplo do impacto que um professor pode ter. As crianças reagem de acordo com a percepção que têm de si próprias, dos modelos educativos que as rodeiam e das expectativas que lhes são passadas. O livro Ponto é um excelente exemplo do impacto que o estímulo e o reconhecimento podem ter. The Dot by Peter H. Reynolds. Art class was over, but Vashti sat glued to her chair. Her paper was empty. Vashti's teacher leaned over the blank paper. "Ah, a polar bear in a snowstorm," she said. "Very funny," said Vashti. "I just can't draw." Her teacher smiled. "Just make a mark and see where it takes you." Vashti grabbed a marker and gave the paper a good, strong jab. There! Her teacher picked up the paper and studied it carefully. She pushed the paper toward Vashti and quietly said, "Now sign it." Vashti thought for a moment. "Well, maybe I can't draw, but I can sign my name." The next week, when Vashti walked into art class, she was surprised to see what was hanging above her teacher's desk. It was the little dot she had drawn, her dot, all framed in swirly gold. I can make a better dot than that." She opened her never-before-used set of watercolors and set to work. Vashti painted and painted. A red dot, a purple dot, a yellow dot, a blue dot. The blue mixed with the yellow. She discovered that she could make a green dot. Vashti kept experimenting, lots of little dots in many colors. If I can make little dots, I can make big dots too. Vashti splashed her colors with a bigger brush on a bigger paper to make bigger dots. Vashti even made a dot by not painting a dot. At the school art show a few weeks later, Vashti's many dots were quite a splash. Vashti noticed a little boy gazing up at her. "You're a really great artist. I wish I could draw," he said. "I bet you can," said Vashti. "Me? No, not me. I can't draw a straight line with a ruler." Vashti smiled. She handed the boy a blank sheet of paper. "Show me." The boy's pencil shook as he drew his line. Vashti stared at the boy's squiggle, and then she said, "Sign it." As crianças fazem melhor quando se sentem melhor.